Ele foi para aquela cruz para isso. E a importância desse culto aqui, de nós, da gente se mobilizar mesmo. Tem muita gente sofrendo, muita gente precisando encontrar Cristo, e essa é uma ferramenta poderosa. Amém, queridos? Eu estava ouvindo aqui o pastor Zé Carlos falar de picanha, falar de alcatra. Quem aqui já foi num restaurante alguma vez, churrascaria, que você pediu tudo o que você quis? Levanta a mão. Normalmente a pessoa vai no restaurante, ela pede tudo. Pede ou não pede? Agora deixa eu perguntar uma coisa. Você entra num restaurante desse sem que você tenha a consciência de que, pelo menos, não vou nem falar está pago, porque aqui no Brasil não tem essa cultura, mas, por exemplo, lá em Israel, Itália, Estados Unidos, existem esses restaurantes que a pessoa é diferente aqui nosso, né? Primeiro aqui a gente come, depois a gente paga. Mas lá em Israel, a cultura deles, primeiro eles pagam e depois eles comem, pastor Zé Carlos. Mas nós aqui no Brasil, a gente não entra num lugar desse para comer se a gente não tiver certeza que pelo menos no nosso bolso está pago. Quem está entendendo? O dinheiro que a gente tem vai cobrir o que a gente vai comer. Não é assim? Sim ou não? Porque você não vai se aventurar, entrar num restaurante, sabendo que você vai pedir, ainda mais, né? Garçom, picanha. Garçom, traz um carneiro aí. Ó, japonês. Aí eles trazem tudo na mesa. Trazem ou não trazem? Mas, normalmente, alguém faz isso, pelo menos no Brasil, se a pessoa não tem certeza que está pago, que já tem o dinheiro no cartão dela, na conta dela, ou pelo menos no bolso dela. Aí ela, o que ela pensa? Aí ela chega ali, ela chega com autoridade para pedir. Por quê? Porque quando ela disser assim, garçom, o pedido dela não é um pedido. O pedido dela é um requerimento. Por quê? Porque ela sabe que, embora ela esteja ali pedindo, mas não é um pedido de favor, é um direito. Porque ela sabe que o dono do restaurante, ele não vai deixar ela pedir tudo ali, sem que esteja depois o quê? Pago. Ou antes, né, igual eu falei, tem países que pagam antes, ou depois que acabar, ela vai, de uma forma ou de outra, ela pode pedir o que quiser, desde que esteja pago. Amém, queridos? O nosso tema hoje é Ele em mim e eu nele. Amém, queridos? Vocês entenderam o que eu falei aqui? Encurva a cabeça de vocês. Pai, em nome de Jesus Cristo, ministra no nosso coração, porque nós queremos que seja despertada em nós essa fé, que seja despertada em cada um aqui nesta noite essa fé, que faz com que elas possam ter essa atitude, muitas das vezes, de pedir, mas não é um implorar, não é pedir algo que na verdade já é dela, mas é com a força da expressão, até pedir, mas no lugar de pedir, é exigir que seja feito o que é dela, ou que seja trazido o que já é dela. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos aqui total dependência do Senhor, do Espírito Santo. Espírito Santo, nesses poucos minutos que estarei aqui sendo usado para falar, mas fale o que o Senhor deseja ministrar no nosso coração. Que desapareça o homem e que seja o teu Espírito, fale ao nosso coração, traga uma revelação para nos despertar ainda mais para esta fé conquistadora, em nome de Jesus, amém? João capítulo 15, versículo 7. Evangelho de João, vocês entenderam aí a introdução? Eu saí do texto, saí do tema, mas eu acredito que vai facilitar a compreensão de vocês com essa introdução, pequena introdução que eu fiz aqui. Bom, capítulo 15 de João, versículo 7, é muito interessante essa passagem aqui, que fala, olha o que Jesus falou: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o
quiserdes, e vos será feito. Olha isso. Por que Jesus falou isso? Será que ele estava ali nos condenando nessas palavras, no sentido de sermos eternos pedintes? Não. Não. Porque quando a gente fala em pedir, fazer um pedido pode ter vários significados. Eu dei aqui um exemplo no início, que quando a gente pede uma coisa, mas não é nem um favor. Quem está entendendo, gente? Mas é um direito. E mesmo sendo direito, eu peço. Por exemplo, quem já fez um requerimento aqui num órgão público? Quem já fez algum requerimento? Nem que seja um pedido de informação. Por que o órgão público ele se obriga a te responder? Porque já está pago. Porque você, como contribuinte, como pagador dos seus impostos, isso te dá o direito de você receber os serviços públicos. De forma que quando você faz um pedido, você não está implorando, porque é diferente pedir no sentido de requerer ou pedir no sentido de implorar ou de rogar. Quem está entendendo? Nesse sentido, Jesus estava falando aqui, e eu entendo que quando ele fala assim, se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes, e será feito. Eu entendo que esse pedir, ele está mais voltado para o requerimento daquilo que é direito. Quem está entendendo, querido? É como, por exemplo, quando você senta na churrascaria e você levanta a mão e fala assim, garçom, traz para mim picanha mal passada. O garçom vem correndo te servir. Por quê? Porque o garçom também sabe que ele não está te fazendo um favor. O dono do restaurante não está te fazendo um favor, mas ele vai te trazer, ou ele vai levar para você, porque já está pago. Mas você pede ou não pede? Então é um outro tipo de pedir. Esse pedir que Jesus está ensinando aqui, é esse tipo de pedido. Quando ele fala assim, se, veja a condição, ele condiciona. O se é condicionamento. Ele fala assim, se você estiver em mim. Normalmente a gente escuta, e a gente fala muito isso, ele em nós, é o nosso tema hoje aqui, né? Ele em mim e eu nele. Só que aqui ele fala o inverso. Ele fala assim, se você, olha isso, se você estiver em mim, Jesus falando, se você estiver em mim, não sou só eu em você não, é eu em você e você em mim. Isso é muito forte, queridos. Pastor, como que é isso? Vou te explicar. Vou te ajudar rapidamente a compreensão do raciocínio. Vamos voltar um pouquinho para João, capítulo 2, como que isso se formalizou. João capítulo 12, versículo 32. Olha o que Jesus fala. Ele já tinha dado a dica antes, como você estaria nele. De que forma uma pessoa pode estar nele. Agora eu estou fazendo a aplicação do texto. Pastor, de que forma eu posso estar em Cristo? Porque a gente ouve muito assim, eu estou em Cristo. Eu estou em Cristo. Mas qual o sentido disso? Esse texto nos ajuda. Fala assim, olha, Jesus ensinando para os seus discípulos, e eu, Jesus, quando for levantado da terra, atrairei a mim a todos. Amém, queridos? Quem está entendendo? Há uma diferença muito grande do para mim do que a mim. Quem está entendendo? Às vezes a gente não presta atenção,
mas uma palavra, às vezes uma vogal, uma conjugação verbal faz todo sentido. Então ele fala assim: atrairei a mim. Lá em João 15 ele fala: se estiverdes em mim. O que é em mim? Nele. Jesus não está em você? Quem crê que Jesus está em você? Agora deixa eu perguntar uma coisa. Você tem certeza que você também está em Jesus? Que você mora dentro dele? Porque às vezes as pessoas falam assim: pastor Gamonal, eu tenho certeza que Jesus mora dentro de mim. Mas você tem certeza que você mora dentro dele? De que você está dentro dele? Pastor, mas como que é isso? Para finalizar, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Olha o que a palavra diz para mim e para você. Mas o que se ajunta ao Senhor é um mesmo Espírito. Era isso que Jesus estava ensinando lá em João 15. João 15, 7, quando ele fala: se estiver em mim, é você ser um com Cristo. É o teu espírito e o dele serem o mesmo. Amém, querido? Aí sim, pedireis o que quiser e será feito. Sabe por quê? O teu pedido não vai ser mais uma imploração ou uma solicitação, mas vai ser uma exigência. Quem está entendendo? Porque quando a gente sabe que está pago, a gente até pede, mas pede para trazer o que já é nosso. Quem está entendendo, gente? Até a gente, educadamente, você fala para o garçom: garçom, você até usa a palavra, e deve ser gentil dessa forma: garçom, por favor, traz a picanha. Mas vamos falar a verdade, nem precisaria pedir por favor. Quem está entendendo, gente? Vocês estão entendendo, sim ou não? Mas no mundo social, a gente precisa ser agradável, social com as pessoas, educados com as pessoas. Então a gente fala porque ali está um ser humano servindo educadamente também, ali agradando a gente. Então a gente fala: por favor. Mas no fundo você sabe assim: não, essa pessoa vai trazer porque eu tenho um direito, eu estou pagando. Não é assim? E se de repente o garçom lá dá a louca, fala assim: não, eu não vou trazer. Aí você vai falar assim: o quê? Como é que é isso? Chama o gerente, chama o dono, chama todo mundo, chama a polícia, e vai chamar todo mundo. Por quê? Porque é um entendeu a diferença de pedir? Quando Jesus ensinou ali pedir, não é para as pessoas ficarem assim: ai, Jesus, me cura, não. É exigir que a cura chegue em você, porque ela já é tua e já foi pago. Quem pode aplaudir o nome de Jesus? É isso. Se estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiser. Não é virar pedinte eterno, mas é pedir nesse sentido que você foi ensinado aqui. É pedir: garçom, traz o que já é meu. Entende o que eu estou falando? Sim ou não? Por exemplo, está precisando de saúde? Saúde, vem aqui agora. Vem no meu corpo. Ou então, doença, vai embora. Você está pedindo? Tá, mas só que o seu pedido não é simplesmente um pedido, é uma exigência de que se faça aquilo que já foi feito para você. Quem crê nisso? Você que está aqui nessa noite, doente, passando por uma situação que, humanamente falando, pode até parecer de difícil solução, mas eu digo a você: tudo já foi pago. É uma questão de fé, é uma questão de você declarar, de você profetizar, é uma questão de você dizer: não, você viu aqui a jovem que subiu aqui, chegou aqui semana passada mal, quem estava aqui viu, ela deitou aqui em espírito, foi operada pelo Espírito Santo, enfim, hoje estava aqui boa. Isso é uma atitude de fé, porque ela entendeu que já foi pago. E quando a pessoa entende que já foi pago, se ela estiver doente e ela não disser nada, a picanha vai chegar nela? Não, já está pago. Você vai no restaurante, você paga, às vezes, um dinheirão pelo rodízio. Mas se você sentar na mesa ali, se você não levantar o dedo, não vai chegar aquilo que você quer. Pelo menos aquilo que você quer. Não é assim, gente? Aí você senta lá e fala: não, estou aqui, já paguei, mas vamos ver o que acontece. Não, às vezes você tem
uma preferência de um prato que só vai chegar se você pedir. Quem gosta de comida japonesa aqui? O pastor Zé Carlos gosta muito, né, pastor Zé Carlos? Então, rodízio japonês é assim. Você senta ali, você tem que fazer o pedido. Tudo ali já é seu. Mas se você não pedir nada, não vai vir nada. É assim ou não é, pastor Zé Carlos? Porque o pedido não é um pedido, é uma exigência daquilo que é teu. Você está ali, já pagou, ou está pagando. Ou vai pagar, mas está pago. Nem que seja no teu coração, já está pago. Porque ninguém entra ali se não souber que no bolso tem o dinheiro para pagar ou na conta. Então, emocionalmente já está pago. Quem está entendendo, gente? E aí a pessoa vai com o quê? Ela vai sem fé ou ela vai com autoridade pedir quando ela sabe que já está pago? Ela vai com autoridade. Por quê? Porque ela está se garantindo o quê? No valor e no preço